Anita vai receber uma ajuda inesperada, no momento mais difícil de sua vida. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, após ser demitida e enfrentar o preconceito por seu romance com Alfredo, ela vai se ver sem saída. Mas é aí que Lígia vai surpreender e estender a mão para ela. A dona da boate vai surgir com uma proposta inesperada e vai oferecer um emprego para Anita, garantindo que ela possa recomeçar sem depender de ninguém. Emocionada, Anita não vai pensar duas vezes antes de aceitar. Lígia então afirma: nós mulheres precisamos nos unir para nos fortalecer. Tudo deverá acontecer logo após Anita estar sentada no sofá, visivelmente abatida. Seus olhos estão inchados de tanto chorar e o peso da preocupação parece esmagá-la. O escândalo envolvendo seu namoro com Alfredo não só destruiu sua reputação, mas também custou seu emprego. Edu e Guto entram na sala e trocam um olhar cúmplice antes de se sentarem ao lado da mãe. Eles sabem que precisam estar com ela agora mais do que nunca. Edu então fala, com um tom calmo e acolhedor: mãe, a gente sabe que está sendo difícil, mas você não está sozinha, tá? Guto assente e acrescenta, firme: é isso mesmo, a gente está aqui para te apoiar em tudo. Anita levanta os olhos para os filhos e sente o coração apertar. Ela tenta segurar as lágrimas, mas a emoção é mais forte. Ela então murmura com a voz embargada: eu perdi meu emprego, como é que eu vou sustentar essa casa agora? Edu afirma, determinado: a gente dá um jeito, mãe. Você sempre cuidou da gente, agora é a nossa vez de cuidar de você. Guto concorda com um aceno e então sugere: eu posso começar a trabalhar para ajudar nas contas de casa. Anita arregala os olhos antes de retrucar: você ainda é muito novo, Guto. Precisa se concentrar nos estudos. Guto ergue o queixo, insistindo com convicção: eu posso dar conta de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Não quero ver a senhora sofrendo assim. Anita sente um aperto no peito. O simples fato de saber que seus filhos estavam dispostos a ajudá-la já era suficiente para enchê-la de orgulho. Ela força um sorriso e então fala, emocionada: vocês são os melhores filhos do mundo. Sem resistir, ela puxa os dois para um abraço coletivo apertado. Os três ficam ali por alguns segundos, apenas sentindo o apoio um do outro. Edu e Guto então tentam animar Anita, fazendo algumas piadas e brincadeiras para aliviar o clima. Ela sorri, mas no fundo, eles sabem que sua mãe está enfrentando uma barra e que, por mais que tentassem, o caminho daqui para frente não seria nada fácil. Logo depois, a boate de Lígia está movimentada, com música ambiente e algumas pessoas conversando pelos cantos. Mas, para Edu, nada daquilo parece importar no momento. Ele entra no local com o semblante carregado de preocupação, os ombros tensos, como se carregasse um peso enorme. Assim que avista Celeste sentada em uma mesa, ele caminha até ela e se joga na cadeira com um suspiro exausto. Celeste percebe de imediato que algo está errado. Ela segura suavemente a mão dele sobre a mesa e então pergunta, preocupada: Edu, o que foi? Você tá com uma cara péssima. Edu solta um suspiro pesado e responde, visivelmente abalado: é minha mãe, Celeste. Ela tá arrasada. Celeste franze a testa, sentindo o coração apertar pelo namorado, e então insiste: o que aconteceu agora? Edu se recosta na cadeira e desabafa, o tom de voz carregado de frustração. Ela perdeu o emprego por causa desse escândalo com Alfredo. Celeste arregala os olhos, chocada, e pergunta: o quê? Edu assente e continua, com indignação crescente: estão julgando ela como se tivesse cometido um crime só porque decidiu ser feliz. Minha mãe trabalhou tanto, se dedicou tanto, e agora jogam tudo isso no lixo por fofoca. Celeste revoltada, e então afirma:
Isso é muito injusto. Edu concorda, cerrando os punhos, e continua, ainda mais indignado. E o pior de tudo, meu pai já fez coisas muito piores e nunca sofreu nem metade da repressão que a minha mãe está sofrendo agora. Celeste solta uma risada irônica e responde, com os olhos faiscando de indignação: isso é o que mais me irrita. Essa sociedade é muito machista. Um homem pode trair, enganar, fazer tudo de errado e ninguém diz nada. Agora, se uma mulher decide seguir sua vida depois de um casamento infeliz, ela vira alvo de julgamento. Enquanto os dois conversam, Lígia, que estava no balcão organizando alguns papéis, acaba ouvindo parte da conversa. Ela franze a testa e, percebendo a tensão no tom dos dois, decide se aproximar. Ela cruza os braços e então pergunta, curiosa: eu escutei vocês falando da Anita. Como que ela está depois disso tudo? Edu olha para Lígia e solta um suspiro pesado antes de responder. Pior do que nunca, Lígia. Ela está completamente arrasada com essa demissão. Lígia aperta os lábios, séria. Edu continua, com um olhar angustiado. E o pior é que ela teme não conseguir outro emprego por causa de toda essa história. Celeste, sentindo um aperto no peito por Anita, e fala: isso é absurdo. Lígia, por sua vez, mantém a expressão fechada, mas seus olhos brilham com um misto de determinação e algo que Edu e Celeste ainda não conseguem identificar. Ela então afirma, com um tom carregado de certeza: isso não vai acontecer. Edu e Celeste trocam um olhar intrigado antes que Edu questione: como assim? Lígia sorri de canto e o brilho misterioso em seu olhar se intensifica. Ela se inclina levemente para a frente e então responde, com um ar de quem já tem tudo planejado: porque eu já tenho uma ideia para impedir que isso aconteça. Edu e Celeste se entreolham, ainda mais curiosos e intrigados, enquanto se perguntam o que será que Lígia tem em mente. Edu encara Lígia com curiosidade e então pergunta, intrigado: o que você está pensando em fazer? Lígia cruza os braços e responde com um tom misterioso: eu posso fazer uma proposta para sua mãe, algo que, se ela topar, pode dar muito certo. Celeste arregala os olhos, interessada, e então questiona: que proposta? Lígia sorri de canto, sem dar muitos detalhes, e responde: prefiro conversar com ela pessoalmente. Edu troca um olhar com Celeste e depois assente, ainda curioso, e afirma: tá bom, eu posso te levar até lá agora. E então, pouco tempo depois, Edu chega em casa acompanhado de Lígia. Ao ver a mãe sentada no sofá, cabisbaixa, ele se aproxima e a chama: mãe, trouxe alguém para falar com você. Anita levanta o olhar, surpresa ao ver Lígia parada à sua frente. Ela franze a testa e então comenta, um pouco desconfiada: Lígia, eu não esperava sua visita. Lígia sorri suavemente e responde com um tom acolhedor: eu ouvi o desabafo do Edu para Celeste lá na boate e fiquei preocupada com você, Anita. Anita suspira, cruzando os braços, e então admite: bom, a situação não tá fácil, mas eu vou dar um jeito. Edu observa a mãe e percebe que ela ainda está abatida. Ele então toca em seu ombro e fala: eu vou deixar vocês conversarem. Vou pro meu quarto. Edu se retira, deixando as duas a sós. Lígia se senta ao lado de Anita no sofá e a observa por alguns segundos, antes de afirmar, com um olhar compreensivo: eu sei como a sociedade pode ser cruel com uma mulher desquitada. Anita solta um riso amargo e concorda: nem me fale, tá sendo bem complicado mesmo. Lígia mantém o olhar fixo em Anita por um instante e então afirma com um tom firme: é por isso que eu tenho uma proposta de trabalho para te fazer. Anita franze a testa, surpresa, e então pergunta, curiosa: uma proposta? Que tipo de proposta?
Lígia sorri de canto, sabendo que aquele era o momento de revelar seu plano. O que ela tinha em mente poderia mudar completamente o rumo da vida de Anita. Lígia observa Anita com atenção, analisando cada reação da outra mulher. Ela sabia que aquela proposta a pegaria de surpresa, mas também sabia que Anita precisava de um recomeço. Ela então cruza as pernas e afirma com um tom decidido e sincero: Anita, eu quero te convidar para trabalhar comigo na minha boate. Quero que você seja minha assistente pessoal. Anita arregala os olhos, visivelmente surpresa. Ela pisca algumas vezes, tentando absorver o que acabou de ouvir, e então pergunta, incerta: assistente pessoal? Lígia sorri e explica gesticulando: sim, não é de hoje que eu estou precisando de alguém de confiança para organizar meus horários, minhas obrigações, controlar os dias e horários que eu vou cantar e todas as pendências administrativas da boate. E você me parece a pessoa ideal para isso. Anita ainda parece perplexa com a proposta. Ela olha para Lígia com curiosidade e então comenta, refletindo em voz alta: então seria quase como uma secretária. Lígia confirma com um aceno e acrescenta: sim, mas uma secretária particular. Eu quero alguém que esteja ao meu lado e que eu possa realmente confiar. Anita abaixa o olhar por um instante, absorvendo aquela ideia. Ela sabia que precisava de um trabalho, mas nunca imaginou que Lígia, com quem nunca foi próxima, lhe estenderia a mão dessa maneira. Então, hesitante, ela levanta os olhos e pergunta: mas você tem certeza disso? Lígia dá um sorriso acolhedor e responde com convicção: absoluta. Sei que não vou poder pagar muito no começo, mas já vai ser o suficiente para você se reerguer e não precisar se preocupar tanto com as contas. Anita sente um nó na garganta e os olhos começam a marejar. Ela jamais imaginou que receberia uma proposta assim. O preconceito, os julgamentos, a perda do emprego, tudo parecia estar empurrando sua vida ladeira abaixo. Mas agora, alguém estava lhe oferecendo uma nova chance. Ela respira fundo, tentando conter a emoção, e confessa: eu nunca imaginei que você faria uma coisa dessas por mim. Lígia mantém o olhar firme, e então afirma com um tom solidário: nós mulheres precisamos nos unir para nos fortalecer. As palavras de Lígia atingem Anita em cheio. Ela percebe que depois de tudo o que passou, ainda existem pessoas que acreditam nela. Aquelas palavras não eram apenas um gesto de apoio, mas uma verdade que ressoava em seu coração. Depois de um instante de silêncio, Anita finalmente sorri e afirma com gratidão: eu aceito. Lígia sorri satisfeita e as duas se levantam, trocando um abraço apertado e emocionado. Naquele momento, Anita sente que finalmente encontrou um caminho para recomeçar sua vida. Mais tarde, a casa de Anita está mais animada do que nos últimos dias. Lígia decide ficar para o jantar e comemorar a nova parceria. Edu e Guto, que estavam preocupados com a mãe, agora sentem um alívio ao vê-la sorrindo novamente. Na cozinha, Anita e Lígia conversam enquanto preparam o jantar. Edu e Guto arrumam a mesa, brincando entre si e fazendo piadas para aliviar o clima. Em meio àquela atmosfera leve, Edu pega o telefone e liga para Celeste. Assim que ela atende, ele sorri e avisa: vem pra cá agora, a gente vai comemorar. Parece que a sua mãe fez uma proposta irrecusável para mim. Celeste, animada, confirma que está indo. Pouco tempo depois, ela chega e é recebida com abraços. E então, todos se sentam à mesa, compartilhando um jantar cheio de risadas e histórias. O ambiente, antes carregado de tristeza e incerteza, agora está repleto de alegria e esperança. Anita olha ao redor e sente o coração se aquecer. Pela primeira vez em muito tempo,
Ela sente que tudo pode, de fato, ficar bem novamente e que aquele era apenas o começo de sua nova vida. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.